Fala pessoal, convidado do Conexão CEO de hoje está acostumado com sobe e desce no dia a dia. E não é um sobe e desce da economia não, é o sobe e desce dos elevadores. O Flávio Silva, presidente da Atlas Schindler, é o nosso convidado hoje e vai contar para a gente tudo sobre esse mercado, as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, Big Data, inteligência artificial e também sobre o mercado aqui no Brasil. A empresa tem mais de 100 anos de Brasil. Flávio, muito obrigado por estar aqui no Conexão CEO, nos estúdios da B3. É um prazer recebê-lo. Olha, Carlos, para mim é um prazer também estar aqui, né? Agradeço a oportunidade de vir aqui para um bate-papo com vocês, né? E poder explicar um pouco mais sobre a questão dos elevadores no mercado brasileiro e, por que não, também um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado mundial. Bom, eu gostaria já de saber pelo seguinte, a empresa Atlas Schindler tem 100 anos de Brasil. Exato. É muito tempo no Brasil, já viu de tudo, crises das mais variadas, tecnologias que surgem, que desaparecem, enfim. Queria que você me desse um panorama de como é que a empresa opera no país e qual é a situação da companhia no Brasil. Olha, eu tenho muito orgulho da história da empresa, né? A empresa foi fundada pela família Villares, né? Em 10 de janeiro de 1918, quer dizer, durante a Segunda Guerra Mundial, lembrando que a Primeira Guerra Mundial, perdão, ela terminou em novembro de 18, né? E tem uma trajetória muito bacana, porque assim, em 100 anos de história no Brasil, você tem a oportunidade de ver de tudo, né? Desde revoluções, trocas de moeda, planos econômicos, das mais variadas tipos e análises, né, que você possa fazer. E isso nos tornou mais fortes. Eu acho que esse é um grande predicado da empresa, né? A gente, ao longo dessa trajetória centenária, pôde vivenciar e experimentar várias coisas, não é uma boa palavra, mas várias situações do ponto de vista econômico, empresarial, até algumas modas, né, que passam pelas empresas. E isso nos tornou mais resilientes em relação ao mercado. A empresa hoje opera com quantas unidades? Vocês têm mais de 5 mil funcionários no país, Nós temos, né? 5.500 funcionários no país, dos quais 3 mil são técnicos, né, que estão dotados da tecnologia de ponta. E cada técnico da empresa tem um iPhone para se comunicar com a central de operações da empresa. A gente tem um programa de digitalização do mundo dos elevadores, né, que é o Schindler Ahead. E isso demonstra como a empresa evoluiu, né? Começamos lá no relé de contato mecânico lá atrás e hoje a gente está falando tudo digital. Tudo digital. São quantas fábricas no país? Nós temos uma fábrica em Londrina e um service center aqui em São Paulo. E é bem curioso como o Brasil está super bem posicionado no grupo Schindler, né? Porque a empresa tem 10 fábricas no mundo, uma das quais está aqui no Brasil, na cidade de Londrina, e a partir dessa fábrica a gente alimenta todos os mercados latino-americanos. Então a fábrica de Londrina exporta para todos os países da América Latina? Do México até a Argentina, nós exportamos para todos esses países. O Canadá e os Estados Unidos são alimentados pelas fábricas que estão presentes lá nos Estados Unidos. Quantos elevadores são fabricados por ano nessa fábrica? Olha, isso é uma informação que ela varia de ano a ano, né? Porque depende da demanda do mercado nacional e de vários mercados acumulados, né? Porque cada mercado tem uma situação econômica diferente hoje, né? E essa demanda, ela da fábrica responde a essa necessidade de... Mas uma média, para a gente ter uma ideia. Por exemplo, o ano passado me parece que vendeu mais de 200 mil elevadores aqui no Brasil, é isso? Não, é assim. Não foi isso? Nós, desde 1937, esse é um dado super legal da nossa história, né? Nós temos a tradição de cada 1.000 elevadores a gente celebrar com o nosso cliente. Então, a empresa Atlas foi fundada em 1918 e em 1937 a gente celebrou o nosso primeiro milênio, né? Que a gente chama de milênio, que é o primeiro 1.000 equipamentos que a gente forneceu. Desde lá, cada 1.000 equipamentos a gente faz uma celebração com o nosso cliente e nesse momento a gente está celebrando o número 216 mil então elevadores. Isso não foi num ano só, isso foi ao longo da trajetória. Ao longo dessa trajetória a gente já vendeu e entregou 216 mil elevadores no mercado brasileiro, né? Isso Mas uma média anual de quanto que vocês vendem? Olha, é difícil te precisar isso, né? Porque, como eu te disse, o mercado brasileiro passou por um momento muito agudo, né, de crise, né? E isso refletiu na produção e foi contrabalanceado com outras demandas do mercado. Tem mercados que estão indo super bem, por exemplo, Chile, Peru, né, México. Ô Flávio, mas vocês exportam também, é isso? Sim, nós
da nossa fábrica de Londrina a gente exporta, alimenta toda a demanda, né, necessária para os países do México até a Argentina. Tá, e desses países, assim, vocês fazem todo o maquinário ou vocês exportam a tecnologia? É o produto inteiro que é exportado? A gente faz todo o produto e isso é um grande mérito que a gente tem do ponto de vista de engenharia, porque cada país tem um código para elevador, um código de eletricidade, um código de proteção mecânica, assim como o Brasil. E a gente é capaz de fazer uma customização em massa desses equipamentos para cada uma dessas unidades necessárias. Mas os equipamentos são mandados desmontados, completos. Mas são desmontados e montados em cada país. Exatamente. A gente tem, claro, uma otimização de espaço, porque a questão logística ela é super relevante nessa história, né? A gente faz transportes terrestres para os países mais próximos e transportes via marítima, né, para os países mais distantes. E a otimização dos elevadores, né, ele é fabricado, pré-montado na nossa fábrica para ter certeza que está tudo certo, né? E a partir daí a gente desmonta, embala e manda para o cliente final, para o destino final. E quem que é o maior cliente de vocês? É o mercado residencial ou o mercado corporativo? Olha, depende do como você quer medir isso. Se você quer medir em número de unidades, principalmente no Brasil, o mercado residencial ele é muito mais relevante. Se você colocar um parâmetro diferente, falar assim, olha, eu quero entender sobre tecnologias, sobre tráfego de pessoas, né, como isso funciona, aí eu diria para você que o prédio comercial ele tem uma demanda muito diferente do residencial. Qual que é a diferença? Por exemplo, o número de pessoas que trafegam no edifício, né? Isso muda muito. Por exemplo, a gente tem tecnologias que ajudam e beneficiam, né, no tráfego de pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples para você, que é o nosso de chamada antecipada. A pessoa, ao chegar no edifício, no térreo, ela simplesmente, antes de entrar no elevador, ela aponta, né, indica o andar que ela estará, e o elevador faz um cálculo do número de pessoas versus o ponto ótimo, né, de passageiros para diversos andares, e ele indica em qual elevador aquele passageiro deve estar. Isso contribui muito para a eficiência do sistema. Que outras tecnologias estão sendo desenvolvidas? Olha, hoje a gente tem esse mundo de inteligência artificial, de transformação digital de todas as indústrias. No que a indústria de elevadores está desenvolvendo? O que a indústria de elevadores está desenvolvendo de novo? Carlos, essa é uma pergunta muito interessante e até nos permitiria ficar aqui 1 hora conversando sobre esse assunto. Eu vou tentar, de uma forma bem resumida, tratar disso. Hoje nós temos um programa chamado Schindler Ahead, que é a digitalização dos elevadores. Então, no Brasil, nós estamos par e passo com a tecnologia em nível mundial. A mesma tecnologia que você encontra aqui, você encontra nos Estados Unidos, na China, na Alemanha, na Suíça, e que permite que você tenha o controle do elevador na palma da sua mão. Eu mesmo consigo, no meu celular, acompanhar o que está acontecendo em termos de disponibilidade de equipamento nos nossos elevadores da matriz. Então, pelo celular você consegue? Pelo meu celular, porque o equipamento está conectado numa central, é um super processador de dados, é um computador mesmo, e ele transmite 24/7, né, 24 horas por dia, 7 dias na semana, para uma central de operações que nós temos aqui no Cambuci, que é a nossa sede, e a partir dali a gente consegue entender qual que é o status do elevador. Se ele está parado, se ele está em movimento, quais são os defeitos potenciais que ele pode apresentar. E essa comunicação ela é totalmente integrada com os nossos técnicos que possuem uma tecnologia, hoje todos eles têm iPhones, que eles recebem a informação ao entrar no edifício. Então, antes de dar manutenção no equipamento, ele sabe quais foram as ocorrências que aconteceram com aquele elevador nos últimos 30 dias e ele pode, de forma preventiva, já melhorar a performance do equipamento. Então, por exemplo, teve 3 ocorrências no operador de porta do 5º andar, o operador de porta do elevador número 1. E aí ele já consegue, de forma preventiva, tratar aquele problema antes que ele torne uma causa de parada do equipamento. Isso foi desenvolvido quando? Isso é super recente, né? Esse lançamento aconteceu o ano passado, mundialmente. Nós aproveitamos as festas, né, do centenário da empresa, em 2018, fizemos um lançamento em nível nacional. Foi um roadshow, eu particularmente percorri
as grandes capitais brasileiras para apresentar essa tecnologia. Hoje nós já temos milhares de equipamentos que são monitorados 24/7 aqui a partir da nossa sede aqui no Cambuci. Do total de elevadores que vocês têm montados no Brasil, quantos por cento já contam com essa tecnologia? Do total que nós temos no nosso portfólio, é uma pequena parcela. E a razão é muito simples. Nós estamos nesse mercado desde 1918, então nós temos uma série de tecnologias que foram evoluindo. O equipamento novo que sai da nossa fábrica hoje já sai com essa tecnologia incorporada no equipamento. Mas se você vai de 2000 até 2016, onde tínhamos outras tecnologias disponíveis, essas tecnologias não são totalmente compatíveis com essa nova plataforma. Mas dá para adaptar. Mas dá para modernizar, que é uma das linhas de negócio da empresa. Nós temos 3 linhas de negócio, são 3 pilares que a gente gerencia para que eles fiquem bastante balanceados. Um são novas instalações, que são os equipamentos novos que a gente entrega no mercado. O outro é de modernização, que é justamente onde a gente está tratando, né, daqueles equipamentos que não têm capacidade, né, ou estão defasados tecnologicamente, para que eles sejam atualizados tecnologicamente e correspondam às novas normas dos equipamentos, né? Estou falando em normas regulatórias, por exemplo. E o terceiro pilar, que é de manutenção e peças, né? Quanto que representa cada braço desse? Olha, isso é uma informação que eu não posso divulgar para você, mas o que eu posso te garantir é que uma das grandes qualidades da empresa de estar há tantos anos no mercado de elevadores é conseguir manter esses 3 pilares super bem balanceados. Você falou da tecnologia que está sendo desenvolvida, que foi desenvolvida e foi lançada no ano passado, que você consegue prever quando um elevador vai quebrar e consegue já trocar a peça antes de dar estresse. Você já tem dados que mostrem o quanto isso reduziu o tempo de elevadores parados? Olha, temos alguns casos pontuais, né? Temos milhares de equipamentos, mas te dar um número cabalístico sobre isso, eu diria para você que seria um pouco prematuro. O que a gente está fazendo no momento é capturando informações em nível mundial, por exemplo, de uma família de elevadores, vou falar uma aqui, o Schindler 3300, e a gente está compilando todas essas informações num Big Data e tratando isso através de inteligência artificial. E o que vocês vão fazer com essas informações? A gente vai conseguir trabalhar o equipamento antes que ele chegue no momento crítico, porque o nosso momento crítico, o momento da verdade com o nosso cliente, é quando o elevador fica parado. O elevador, dentro de um prédio residencial, ele é tão importante quanto água e luz. E o momento da verdade é se a gente coloca o equipamento indisponível para o nosso cliente final. Então, o que a gente quer evitar é justamente esse momento. Então, tendo a informação de quais são os maiores problemas que a gente encontra mundialmente, a gente pode retrofitar o equipamento, a gente pode tratar as falhas de forma precoce, porque a gente já percebe um certo comportamento no equipamento, ou a gente pode até, casos mais antigos, né, que não tem essa tecnologia, explicar para o cliente quais são os benefícios da gente modernizar e incorporar novas tecnologias nesses elevadores. Mas além disso que você me falou, o uso dessas informações, você vai ter, hoje você falou, você tem em tempo real quantas vezes o elevador está subindo, Sim. quantas vezes a porta abriu, se ele ficou parado, se ele não ficou. Você vai ter no futuro milhões de informações de toda a rede de elevadores, de como eles estão sendo usados, de como as pessoas estão usando esses elevadores. Muito se fala hoje da indústria de mobilidade e muita gente já coloca os elevadores como um dos pilares da indústria de mobilidade. Você enxerga isso? E de que forma esses dados poderiam ser usados para agregar nessa indústria de mobilidade? Olha, Carlos, excelente ponto. Eu acho que isso dá para a gente explorar bastante. Tem algumas tendências mundiais que a gente tem que observar. Primeiro, que é um envelhecimento da população e cada vez mais o elevador vai ser um elemento importante na mobilidade das pessoas. E segundo, a densidade das cidades. São Paulo, por exemplo, é uma cidade super densa, já são pouquíssimos terrenos que a gente tem para construir e a única saída para as pessoas é verticalização. Então, essa é a tese de que o elevador será tão importante quanto a água e luz, por isso que ele tem que estar 100% disponível. Nós estamos realmente absorvendo esses dados,
de uma forma muito cautelosa, isso é importante dizer também. Nós estamos par e passo com a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Há um movimento dentro da empresa em nível mundial, aqui no Brasil, né, a gente é parte disso, de que a gente vai tratar isso de forma correta. E a forma correta é você capturar o dado, trabalhar o dado. Se você entende que o que você coletou é um problema de engenharia, você pode fazer uma atualização do produto durante o processo de vida do produto em si, né, no ciclo de vida dele. Se você encontra dados que mostrem que há um problema de fadiga mecânica, né, de um componente que não foi estruturado ou engenheirado ou com material que não foi adequado para aquela posição, você consegue retrofitar isso sem custo para o cliente, porque isso é um problema nosso. Então, existe uma série de variáveis aí que a gente possa utilizar através de um bom banco de dados, inteligência artificial, e sendo uma empresa como nós, que nós somos 100% no mercado de elevadores e escadas rolantes. Mas eu te pergunto do ponto de vista de usuário, de comportamento de usuário, não do ponto de vista da engenharia, do desenvolvimento de produtos e de você identificar problemas futuros. Vocês pretendem usar esses dados de alguma forma? Então, por de que exemplo, forma? hoje tem dentro do programa Schindler Ahead, né, existe uma plataforma denominada Action Board. Eu tenho essa plataforma no meu celular. Então, do meu celular eu consigo acompanhar, por exemplo, a disponibilidade dos equipamentos no prédio da matriz. Eu moro em casa, não moro em apartamento, mas eu acompanho dia a dia o que está acontecendo. Então, para o usuário final, ele vai ter essa disponibilidade. O Action Board vai estar no celular, por exemplo, de um síndico, para entender qual é a disponibilidade do equipamento, quais foram as ocorrências que aconteceram nos últimos 30 dias, quais foram as ações que a empresa Atlas Schindler conseguiu colocar em prática para evitar que as ocorrências diminuíssem ou desaparecessem, né? E até para vestir um pouquinho o sapato do síndico, né? Ele poder mostrar para os outros condôminos, olha, a situação do elevador é essa aqui. Tem 97,9% de disponibilidade, tivemos um problema na porta do quinto andar, isso já foi retificado, etc. Então, quanto mais informação e transparência, eu acho que essa é uma palavra muito importante, na relação da empresa com o cliente, melhor vai ser essa gestão de um elemento tão crítico para o prédio como é o elevador. E para o usuário? Não para o síndico, para o usuário. Não, mas de que forma que o elevador pode interagir com o usuário? Então, aí do Action Board, isso aí não fica limitado ao síndico, pode ser qualquer qualquer pessoa daquele condomínio. Existem novas pesquisas e que eu acho que vale a pena passar para você. Por exemplo, na Suíça, nesse momento, a gente está tratando de uma integração do usuário, né, do elevador, por exemplo, com as plataformas de trem e ônibus. Como é que vai funcionar isso? Então, por exemplo, você trabalha no centro da cidade e mora num determinado bairro que precisa pegar um ônibus. No caso da Suíça, né, os ônibus eles têm horários para precisos. São precisos, né? Isso é um atributo que eles mais têm. Mais fácil fazer lá. A gente está testando lá. Vamos ver depois como a gente traz isso para cá. Mas é que você tira uma variável da história, né, que é o trânsito da cidade de São Paulo. Mas o ônibus ele tem um horário pré-determinado para chegar e partir de cada ponto. Então, sabendo que você tem uma reunião às 9 horas da manhã no centro da cidade e o seu celular está conectado com a plataforma do ônibus e o elevador, o próprio Schindler Ahead pode te dar um sinal, falar assim, olha, você tem que sair 8h20 para pegar o ônibus às 8h35 para chegar em tempo para a sua reunião às 9 horas. O elevador te avisa já. Mais do que isso, ele te avisa e o elevador vai sozinho para o andar e fica te aguardando. Então você pode chamar o elevador. Quando você sair do seu apartamento no horário que o elevador pré-determinou, o elevador já vai estar no seu andar, já aguardando você, para que você ganhe eficiência no sistema. E como é que ficam os outros moradores do prédio? Não, mas tem mais de um elevador. Ele não vai ficar parado só esperando uma pessoa. Não, ele vai estar naquele momento ali. Claro, se aparecer uma outra chamada, né, e você não estiver o elevador ele vai partir. E que outras tecnologias estão sendo desenvolvidas desse ponto de vista do usuário, de interação do usuário com o elevador? Isso se aplica para trens, por exemplo, né? A plataforma de trens também, o trem é algo muito usado na Suíça, né? Como meio de transporte, né?
Mas tem outras que agora, honestamente, Por exemplo, me o fogem. elevador é o típico ambiente onde você entra, sempre tem um comunicado do síndico ou do condomínio. Então. Por exemplo, vocês têm algo diferente? Temos. É que o programa Schneiderhead é bastante amplo, né? Mas eu vou te dar outros exemplos, né? Por exemplo, a gente tem um trabalho que chama Back Mirror. É uma tela que fica embutida atrás do espelho do elevador para passar comunicados, né? Eu ia até fazer algumas chamadas do ponto de vista cultural. Por exemplo, vai ter uma nova exposição aí do Leonardo da Vinci, aí todo mundo está sabendo. E você pode colocar lá, ou pode colocar a próxima reunião do condomínio será no dia tal, etc, etc. Então, usar o elevador como plataforma de comunicação. Publicidade também, então. Publicidade. O que até pode contribuir para a receita do condomínio, né? Porque o primeiro mandato do síndico é não aumentar o condomínio. Quer dizer, criando novas formas de receita, o próprio condomínio consegue se equilibrar melhor. Então, isso dentro do elevador. Nós temos uma outra plataforma chamada Door Show. Essa é fora do elevador. É como, porque em grandes prédios comerciais ou em shopping, muitas vezes as pessoas ficam um tempo esperando o elevador, que ele está trafegando com outros passageiros. É um projetor que ele fica passando mensagens, né, que podem ser de interesse do condomínio, de publicidade ou quaisquer outras que a gente tem interesse, né, no lobby, para que as pessoas vejam, né, que é um momento que... Mas é um projetor instalado onde? No elevador? Fora do elevador, fora do elevador, mas usa a porta como elemento de projeção. Tu projeta as informações na porta do elevador. E quando o elevador fica disponível, simplesmente ao abrir a porta, a imagem cessa, para que não haja nenhuma confusão aí de qualquer natureza na entrada ou saída do equipamento. Mas a ideia é vocês monetizarem isso também? Administrarem essas ferramentas? Ou vocês estão só criando as ferramentas e cada condômino que vai atrás do... Tem os dois casos. Nós temos casos... Isso é bastante incipiente, até estou passando isso para você assim, de uma forma bastante incipiente, porque a gente não tem ainda a solução definitiva, né? Existe um caminho possível de nós sermos os provedores das informações. Existe um outro caminho possível, onde a gente faz todo o suporte técnico, tecnológico, e uma terceira parte faça o fornecimento, a gestão das informações dentro do equipamento. Vocês estão estudando as duas formas. Nesse exato momento, a gente está tratando disso. O que mostra aí que é uma indústria que, de fato, não está parada, é uma indústria que muita gente acha que é só elevador, subir e descer. Vocês estão criando várias... Carlos, eu vim de um outro setor, eu vim do setor de papel e celulose, né? Faz 2 anos que eu ingressei na companhia e eu tenho que te dizer, é impressionante a quantidade de tecnologia e elementos de segurança que existem por trás de um elevador. Eu, assim como muita gente no Brasil, um simples usuário, você... com o perdão do trocadilho, né? Você aperta o botão e a mágica acontece, o elevador aparece, mas por trás desse apertar o botão e a mágica acontecer do elevador surgir para transportá-lo, existem muitos interfaces tecnológicos importantes que tornam o elevador o meio de transporte mais seguro do mundo. Tá ok. A gente vai voltar no próximo bloco e falar mais sobre isso. Muito obrigado. E a gente volta daqui a pouco com mais detalhes da entrevista do Flávio Silva, presidente da Atlas Schindler aqui no Brasil, no próximo bloco do Conexão CEO. Muito obrigado e até daqui a pouco.